Vivemos em um mundo onde o caos parece estar em toda parte. Notícias ruins, crises, conflitos, pressões do trabalho, relacionamentos conturbados. O caos externo pode até ser inevitável, mas o que não pode é permitir que ele tome o controle da sua mente. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder começam quando você aprende a distinguir o que depende de você e o que não depende. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Essa é a chave. Você não controla o trânsito que trava sua manhã, a fofoca que inventam sobre você, ou a instabilidade da economia. Mas você controla sua reação, suas escolhas diante desses acontecimentos. A primeira atitude estoica é simples, mas poderosa. Controle o que está ao seu alcance e aceite o que não está. Isso significa que, quando algo acontece, antes de reagir impulsivamente, você deve se perguntar: isso está no meu poder de mudar ou não? Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, aceite e siga em frente. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia, é lutar contra o vento. Conexão com a vida moderna. Imagine que você perde o emprego. Você não tem como mudar a decisão que já foi tomada. Sofrer, reclamar e se revoltar não muda nada. Mas você tem controle sobre a sua postura diante da situação, aprender novas habilidades, buscar contatos, se reinventar. Essa é a diferença entre alguém que afunda no caos e alguém que usa o caos como combustível para crescer. Blindar sua mente contra o caos começa exatamente aqui: separar o que você controla do que você não controla. Isso é mais do que uma técnica mental, é um ato de poder, de libertação. E quando você começa a viver com essa clareza, o mundo pode desabar lá fora, mas dentro de você, reina a ordem. Agora que entendemos o primeiro pilar do estoicismo para a vida moderna, vamos para o segundo. Mas antes, reflita: quantas vezes você está se desgastando por lutar contra coisas que nunca poderia mudar? Imagine-se em meio ao caos, pessoas gritando, opiniões se chocando, pressões externas tentando ditar seus passos. A mente comum se perde nesse turbilhão. Mas o estoico entende: as emoções são ventos fortes que podem virar o barco da sua vida se você não segurar firme o leme da razão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas a forma como as interpretamos. Essa é a chave. O que destrói não é o insulto, mas a importância que você dá a ele. Não é a perda, mas o apego. Treinar sua mente significa cultivar a disciplina de não reagir de imediato. É respirar fundo quando a raiva bate, é refletir quando a ansiedade chega, é enxergar além da névoa da emoção. O estoico não é frio porque não sente, ele é forte porque sente sem ser dominado. A prática é simples, mas exige constância. Observe seus pensamentos como nuvens que passam. Questione cada emoção: ela me serve ou me escraviza? Escolha sempre o que fortalece, não o que enfraquece. Aquele que domina suas emoções, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, não pode ser dominado por ninguém. Sêneca disse: um homem é grande não quando vence os outros, mas quando vence a si mesmo. O caos do mundo não respeita quem vive sem ordem. Se você acorda sem direção, seu dia é sequestrado pelas urgências dos outros. Mas o estoico sabe: a disciplina é a muralha que protege a mente do ataque externo. Sêneca advertia: a vida é longa o bastante para quem a usa bem. E usar bem a vida significa estruturar o dia com propósito. Uma rotina blindada não é uma prisão, é um escudo. Ela impede que sua energia seja sugada pelo acaso e pelas distrações. Pense em como os generais romanos organizavam o campo de batalha. Nada era deixado ao improviso. Da mesma forma, quem deseja uma mente inabalável precisa transformar sua rotina em estratégia. Princípios da rotina estoica. Hora de acordar definida. Quem desperta cedo toma posse do próprio tempo. Prática do silêncio matinal. Antes de falar com o mundo, fale consigo mesmo. Trabalho em blocos. Foco absoluto em uma tarefa, sem dispersão. Reflexão noturna. Revisar o dia como um juiz implacável. A disciplina não tira sua liberdade. Ao contrário, ela liberta sua mente da escravidão do improviso. Epicteto disse a seguinte frase: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. No caos das multidões, quem fala demais se expõe, quem cala na hora certa domina. O silêncio, para os estoicos, não é vazio,
é uma arma refinada de poder. Epicteto já advertia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. O silêncio não é passividade, é estratégia. Ele permite observar os outros, decifrar intenções ocultas e proteger sua mente das provocações externas. Muitos perdem batalhas porque se deixam levar por provocações insignificantes. O estoico, ao contrário, cala, analisa e espera o momento certo. Isso não é fraqueza, é força disfarçada. 4 formas de aplicar o silêncio estoico. Primeira, não responder no calor da emoção. O inimigo quer roubar sua calma. Não entregue. Segunda, usar pausas na fala. O silêncio cria peso e autoridade nas palavras. Terceira, observar mais que opinar. Quem observa enxerga oportunidades que os faladores não veem. Quarta, não se explicar em excesso. Quem justifica demais entrega poder. O silêncio não é apenas ausência de voz, é presença de controle. No barulho do mundo, poucos percebem que o mais forte não é o que fala, mas o que domina o momento de calar. Nunca responda à raiva com palavras precipitadas. O silêncio desarma mais que qualquer argumento. Sêneca. Os fracos se desesperam diante das dificuldades, os fortes transformam cada golpe em um treino. Para o estoico, a adversidade não é castigo, mas o campo de batalha onde a mente é forjada. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe foi permitido se provar. Cada contratempo, cada fracasso, cada humilhação tem um papel oculto: endurecer o espírito e preparar você para algo maior. O caos não é inimigo, é instrutor. 4 formas para aplicar essa visão estoica. Veja os problemas como oportunidades de treino. Cada obstáculo é um exercício de resistência mental. Aceite o que não pode controlar. Não lute contra o inevitável, use-o para fortalecer-se. Transforme dor em disciplina. Use cada perda como combustível para se elevar. Lembre-se, a vida não se torna mais fácil, você é quem deve se tornar mais forte. A verdadeira força não nasce em tempos de conforto, mas na fornalha do caos. Os que sobrevivem à tempestade não são os que a evitam, mas os que aprendem a navegar em meio a ela. Sêneca disse: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Nada é mais escravizador do que viver para agradar. A mente fraca é movida pelos aplausos e destruída pelas críticas. O estoico, ao contrário, compreende que a opinião dos outros é apenas ruído externo, incapaz de ferir sua verdadeira essência. Epicteto advertiu: se você busca aprovação externa, será prisioneiro de todos que encontra. Quem se preocupa em excesso com o que os outros pensam perde o domínio sobre si mesmo. Torna-se refém de olhares, comentários e julgamentos que não controla. O estoico, porém, se blinda. Ele mede seu valor pela virtude, não pelas vozes da multidão. Como você pode aplicar essa visão estoica? Corte o cordão da dependência emocional. Nem elogio deve inflar, nem crítica deve abalar. Pergunte-se sempre: isso está sob meu controle? Se não está, ignore. Valorize a própria consciência. A opinião que realmente importa é a do seu caráter diante de si mesmo. Entenda: quem busca aprovação externa perde a paz, quem busca aprovação interna conquista a liberdade. Se você é perturbado por algo externo, não é a coisa em si que o incomoda, mas sua opinião sobre ela. Marco Aurélio. O caos externo sempre buscará um ponto de entrada dentro de você. Mas o estoico entende que a verdadeira fortaleza não nasce do acaso, e sim da disciplina diária. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A disciplina é o leme que mantém a mente firme, mesmo em meio a tempestades. O homem comum é arrastado pelos impulsos, pela preguiça, pelos desejos momentâneos. O estoico, ao contrário, cultiva hábitos firmes: acordar cedo, manter o corpo forte, organizar os pensamentos, evitar excessos. Isso não é rigidez vazia, é a blindagem mental que o impede de ser engolido pelo caos do mundo. Como você pode aplicar essa visão estoica? Rotina sólida. Defina horários e cumpra-os, mesmo quando não tiver vontade. Treine o desconforto. Pratique o autocontrole diante de tentações e prazeres. Autodomínio. Lembre-se de que governar a si mesmo é a forma mais elevada de poder. Pequenas vitórias diárias. Cada hábito mantido é um tijolo no muro que protege sua mente do desespero e da confusão. Epicteto já dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo.
O silêncio é uma das armas mais afiadas do estoico. Em um mundo que grita, reage e se perde em discussões inúteis, aquele que escolhe o silêncio mostra força e não fraqueza. Epicteto já alertava: é impossível para um homem aprender aquilo que pensa já saber. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas presença de reflexão. Ele permite observar melhor, pensar com clareza e agir com precisão. O fraco se apressa em justificar-se, em discutir, em se exibir. O sábio, ao contrário, se cala, escuta e só fala quando suas palavras podem realmente transformar uma situação. O silêncio corta mais fundo que 1000 argumentos, porque ele cria mistério, respeito e, muitas vezes, temor. Como você vai aplicar essa visão estoica? Escute antes de falar. Aprenda a compreender as intenções antes de reagir. Use o silêncio como resposta. Não alimente provocações nem discussões vazias. Fale menos, observe mais. A mente se fortalece quando observa em vez de se precipitar. Faça do silêncio disciplina. Todos os dias, cultive momentos de quietude para organizar seus pensamentos. O silêncio é a fortaleza do sábio. Sêneca. A raiz de muitas angústias está em tentar controlar o que não pode ser controlado. Para os estoicos, essa é a primeira lição da liberdade interior. Separe o que depende de você daquilo que pertence ao destino. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Essa frase simples contém um dos maiores escudos contra a ansiedade e a frustração. Você não controla a opinião dos outros, nem o rumo das circunstâncias externas. Mas controla suas atitudes, seus pensamentos e sua reação diante dos acontecimentos. O fraco desperdiça energia lutando contra o inevitável. O forte direciona sua energia para aquilo que pode moldar sua própria conduta. Como aplicar essa visão estoica? Liste o que depende de você: ações, escolhas, disciplina, caráter. Reconheça o que não depende de você: tempo, clima, decisões alheias, morte. Pratique o desapego. Aceite serenamente aquilo que foge ao seu controle. Foque no essencial. Concentre sua energia onde você realmente pode fazer diferença. O homem sábio é invencível, pois não luta contra aquilo que não pode vencer. Epicteto. Ninguém é inabalável se cerca de pessoas que sugam sua energia, que espalham medo, fofoca e insegurança. Os estoicos entendiam que a companhia molda o caráter. Sêneca advertia: nada é mais nocivo à firmeza do espírito do que a convivência com pessoas más. O ambiente em que você está pode ser mais poderoso que sua força de vontade, pois lentamente ele molda seus pensamentos e hábitos. A mente se fortalece quando você se aproxima de quem busca a virtude, a disciplina e a sabedoria. Assim como o ferro enferruja em contato com a umidade, o espírito enfraquece em contato com companhias tóxicas. Como você pode aplicar essa visão estoica? Observe quem você permite ao seu redor. Eles elevam sua mente ou a diminuem? Aproxime-se de exemplos, mesmo que à distância, por meio de livros e pensamentos dos sábios. Reduza o tempo com pessoas negativas. Não é sobre odiá-las, mas proteger sua clareza interior. Cultive laços que alimentem a virtude, amizades que fortalecem sua disciplina e serenidade. Mostra-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Para o estoico, o obstáculo não é um muro, mas uma escada. O que o mundo chama de problema, o sábio chama de oportunidade. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se coloca no caminho torna-se o caminho. Quando você encara um desafio, ele pode esmagá-lo ou fortalecê-lo. A diferença está na forma como sua mente reage. Se você se irrita, perde energia. Se você se disciplina, ganha poder. Como aplicar essa visão estoica? Não lamente os obstáculos. Veja-os como treino para sua mente. Pergunte-se sempre: o que posso aprender com isso? Use a dificuldade como exercício de disciplina. Quanto maior a resistência, maior a força que você ganha. Transforme o peso em combustível. Assim como o fogo consome tudo e se alimenta do que o destrói. Aqui vai uma grande reflexão estoica. O que nos fere, nos molda. O que nos desafia, nos torna capazes. Vivemos em uma época onde todos gritam, mas poucos pensam. O estoico aprende que, para ouvir a própria razão, é preciso primeiro silenciar o barulho externo. Sêneca já alertava: aquele que é constante em ouvir multidões não ouvirá jamais a si mesmo.
Quando a mente está mergulhada em opiniões, comparações e ruídos sociais, ela perde a clareza. É nesse silêncio interno que a sabedoria floresce. Como você pode aplicar essa atitude? Reduza o excesso de vozes externas. Nem todo conselho é útil, nem toda opinião tem valor. Pratique momentos de silêncio diário, seja em meditação, leitura profunda ou reflexão. Não reaja de imediato. Aprenda a pausar antes de responder. O silêncio pode ser sua maior arma. Cultive o hábito de pensar por si mesmo. A multidão segue impulsos, o sábio segue a razão. Lembre-se, o silêncio não é vazio, é a morada da razão. Não dependa da aprovação alheia. Uma das maiores prisões da mente é a necessidade de ser aceito. Muitos vivem não pela sua própria vontade, mas pelo olhar dos outros. Epicteto dizia: se você quer ser livre, não viva pelo que os outros pensam. A aprovação é instável, muda como o vento. Hoje te aplaudem, amanhã te condenam. O estoico sabe que a verdadeira força vem de viver segundo seus princípios, não segundo a expectativa alheia. Como aplicar essa atitude? Questione suas ações. Você faz isso por convicção ou para agradar alguém? Aceite críticas sem se prender a elas. Ouça, reflita, mas não se escravize. Construa sua identidade. Quando você sabe quem é, não precisa que o mundo confirme. Substitua a busca por aplausos pela busca por virtude. O reconhecimento pode vir, mas não deve ser a meta. Lembre-se, quem precisa da aprovação dos outros nunca será livre para si mesmo. Transforme seus obstáculos em força. O estoico não teme as dificuldades, ele as usa como combustível. Marcos Aurelius dizia: o obstáculo ao caminho se torna o próprio caminho. Cada barreira pode ser vista de duas formas, como um peso que paralisa, ou como uma forja que fortalece. O sofrimento, quando enfrentado com sabedoria, se transforma em disciplina. A frustração, quando aceita com serenidade, gera clareza. Como aplicar essa atitude? Mude a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, pergunte como posso usar isso a meu favor. Treine a resiliência. Enfrente pequenos desconfortos diariamente para fortalecer a mente. Veja a adversidade como treino. Cada dificuldade é um ensaio para desafios maiores. Pratique a paciência ativa. Não espere o problema sumir, use-o como material de crescimento. O que nos fere, nos molda. O que nos trava, nos ensina a resistir. Vamos cultivar a serenidade do silêncio. O silêncio não é ausência de palavras, é presença de sabedoria. Sêneca dizia: quanto mais silencioso você se torna, mais ouve a verdade. Vivemos numa era em que todos gritam suas opiniões, mas poucos escutam. O estoico entende que a força não está em reagir rápido, mas em observar com calma antes de agir. O silêncio é a espada invisível que corta ilusões e revela intenções. Como aplicar essa atitude? Evite reações impulsivas. Nem todo ataque precisa de resposta imediata. Escute mais do que fala. Quem domina a escuta domina as relações. Use o silêncio como estratégia. Em discussões, o silêncio pode desarmar o outro mais do que 1000 palavras. Pratique o recolhimento. Reserve momentos de quietude para refletir, meditar e reordenar seus pensamentos. O silêncio é o abrigo do sábio e a ruína do tolo. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo: se o mar agitado não perturba a rocha firme, por que o caos do mundo deveria perturbar sua mente? O estoico entende que o mundo sempre foi e sempre será turbulento. Guerras, crises, traições, mudanças repentinas, tudo isso está além do nosso controle. O verdadeiro poder está em manter-se imperturbável, como uma montanha diante da tempestade. Como você pode aplicar essa atitude? Aceite a inevitabilidade do caos. O mundo não existe para o seu conforto, existe para testar a sua resiliência. Controle apenas o que depende de você, sua reação, sua postura e sua disciplina. Relembre a brevidade da vida. Muitos dos problemas que hoje parecem gigantes se tornarão poeira amanhã. Respire antes de agir. A calma é uma arma contra o pânico coletivo. A verdadeira liberdade é não ser escravo das circunstâncias. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois ele não teve a chance de se conhecer. A dor é inevitável, física, emocional ou mental. Mas, para o estoico, ela não é um castigo, e sim uma ferramenta de forja. Cada sofrimento é uma oportunidade de transformar fraqueza em resistência,
e resistência em disciplina. Como aplicar essa atitude? Não fuja da dor, encare-a como parte do treino da vida. Dê sentido ao sofrimento. Veja nele a lição que molda sua força interior. Construa rituais de disciplina. Use a dor como lembrete de que nada é permanente, nem mesmo ela. Recompense-se com evolução. Cada vez que suportar a dor com dignidade, estará mais preparado que a maioria. O fogo prova o ouro, a adversidade prova os homens. Sêneca. Epicteto dizia: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, cala-te. O silêncio não é ausência, mas presença. Ele é um escudo contra a impulsividade, um espaço onde a mente encontra clareza, e uma arma sutil no jogo do poder. Quem fala demais entrega fraquezas. Quem silencia, observa, compreende e decide no momento certo. O silêncio é, ao mesmo tempo, autocontrole e estratégia. Como aplicar essa atitude? Pratique a escuta ativa, ouça mais do que fala, absorvendo informações preciosas. Domine o impulso de responder imediatamente. O silêncio é a pausa que evita arrependimentos. Use o silêncio como presença firme. Muitas vezes, sua ausência de palavras impõe mais respeito do que um discurso longo. Transforme o silêncio em disciplina mental. Reserve momentos diários de silêncio para ordenar seus pensamentos. Marco Aurélio nos disse: o silêncio é a fortaleza da alma. Domine o hábito da paciência. Marco Aurélio escreveu: o tempo é como um rio, não podemos tocar a mesma água duas vezes, pois o fluxo que passou não voltará. A paciência é a virtude dos fortes. Não é passividade, mas estratégia. É compreender que cada coisa tem seu tempo e que a pressa é inimiga da clareza. O impaciente age por impulso e colhe arrependimentos. O paciente observa, calcula e escolhe o momento exato para agir. Como aplicar essa atitude? Transforme a espera em treino. Use os momentos de espera para fortalecer sua mente em vez de se irritar. Aceite o ritmo da vida. Não exija que tudo aconteça quando você deseja, mas quando deve acontecer. Lembre-se da natureza. Até a árvore mais imponente levou anos para crescer. A paciência é poder. Quem sabe esperar, sabe vencer. Lembre-se, nada é mais poderoso do que um homem que sabe esperar. Simplifique suas necessidades. Sêneca ensinava: não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas sim o que deseja mais. A verdadeira liberdade nasce quando você reduz suas necessidades ao essencial. Quanto mais desejos você acumula, mais escravo se torna das circunstâncias, do dinheiro e da opinião alheia. O estoico não vive para satisfazer excessos, mas para fortalecer o espírito através da simplicidade. Como aplicar essa atitude? Questione seus desejos. Antes de querer algo, pergunte se é realmente necessário. Exercite a frugalidade. Viva bem com pouco, para que nada possa lhe faltar. Libere espaço mental. Menos necessidades, menos preocupações. Transforme a simplicidade em força. Ao depender de pouco, você se torna inabalável. Epicteto afirmou: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Sua mente é o verdadeiro campo de batalha. O caos externo pode até tentar derrubar você, mas é a forma como interpreta os eventos que define sua força ou fraqueza. Controlar pensamentos não significa ignorar a realidade, mas filtrá-la, escolhendo quais ideias terão poder sobre sua vida. Como aplicar essa atitude? Observe seus pensamentos. Perceba padrões negativos antes que se tornem crenças. Questione a narrativa interna. Pergunte se o que pensa é fato ou apenas interpretação. Substitua a queixa pela reflexão. Cada dificuldade é um treino, não uma sentença. Cultive pensamentos de disciplina. O que ocupa sua mente molda seu destino. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. A mente humana se desgasta mais tentando controlar o incontrolável do que enfrentando os próprios desafios. Muitas pessoas perdem paz de espírito porque gastam energia em coisas que jamais poderão alterar: a opinião dos outros, o tempo que faz lá fora, o trânsito, ou até mesmo o passado. Os estoicos nos ensinam a dividir a vida em duas partes. O que depende de nós, nossas escolhas, atitudes e reações. O que não depende de nós. Tudo o que está além da nossa vontade. Blindar sua mente contra o caos significa aceitar a realidade como ela é, sem se revoltar contra aquilo que está fora do alcance das suas mãos. Não se trata de passividade, mas de foco estratégico.
você para de desperdiçar energia com o que não pode mudar e concentra suas forças naquilo que pode transformar. Pense como um guerreiro. Se chove no campo de batalha, ele não perde tempo reclamando do clima. Ele ajusta sua estratégia, afia sua espada e continua lutando. A aceitação não é rendição, é inteligência. Quando você pratica essa atitude, o caos perde poder sobre você. O mundo pode continuar barulhento, imprevisível, até hostil, mas dentro de você reina uma calma inabalável. O mundo moderno nos bombardeia com convites para o prazer imediato, redes sociais, comida em excesso, distrações sem fim. Muitos vivem como escravos desses estímulos, buscando a satisfação do momento e se esquecendo do que realmente importa. Os estoicos nos lembram que a verdadeira grandeza não está no prazer, mas na virtude. Virtude é viver de acordo com a razão, agir de forma justa, honrada e disciplinada, mesmo quando isso exige esforço e sacrifício. O prazer é fácil, mas passageiro. A virtude, por outro lado, constrói respeito, caráter e força interior. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Isso significa que a liberdade não está em fazer tudo o que deseja, mas em dominar seus desejos para viver de acordo com aquilo que é correto. Praticar a virtude acima do prazer é como construir músculos invisíveis. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de indulgência, justiça em vez de conveniência, coragem em vez de conforto, você se torna mais forte, mais livre e mais respeitado. Blindar a mente contra o caos exige essa prioridade. Não se perguntar o que me dá prazer agora, mas sim o que é correto fazer neste momento. Essa atitude transforma não só sua vida, mas também o modo como o mundo enxerga, não como alguém comum, mas como alguém guiado por princípios sólidos. A vida nunca será uma estrada reta e tranquila. Sempre haverá pedras no caminho, barreiras inesperadas e desafios que parecem intransponíveis. O que diferencia os fortes dos fracos não é a ausência de problemas, mas a forma como lidam com eles. Os estoicos enxergavam os obstáculos como matéria-prima para a grandeza. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso significa que cada barreira é uma oportunidade disfarçada. Um fracasso pode se tornar aprendizado. Uma perda pode se tornar resiliência. Uma rejeição pode se tornar combustível para a evolução. Transformar obstáculos em força é recusar o papel de vítima. É olhar para o desafio e perguntar: como posso crescer a partir disso? Assim, aquilo que parecia um peso passa a ser um treino, como o ferro bruto que, ao ser martelado, vira espada. Quando sua mente adota essa visão, o caos perde seu poder de abalar. Em vez de paralisar, ele fortalece. E você se torna alguém que, ao invés de fugir da dificuldade, caminha em direção a ela, sabendo que é ali que sua fortaleza interior será forjada. Treine sua resistência mental diariamente. A mente é como um músculo, se não for treinada, enfraquece. Mas quando exercitada todos os dias, torna-se firme, inabalável. Os estoicos sabiam disso e criavam pequenos exercícios diários para fortalecer sua disciplina mental. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo. O treinamento não precisa ser grandioso. Acordar cedo, mesmo quando o corpo pede mais sono. Controlar a reação diante de uma provocação. Cumprir uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja. Cada uma dessas atitudes funciona como um peso de academia para a mente. No começo parece difícil, mas com o tempo, o que antes exigia esforço se torna natural. Esse tipo de prática diária cria resistência mental. Você aprende a suportar frustrações, atrasos, opiniões contrárias e até perdas sem se abalar. Não porque não sente, mas porque treinou sua mente para não ser escrava das circunstâncias. Assim, quando os grandes desafios surgirem, você não será pego desprevenido. Sua mente já estará pronta, como um guerreiro que treina diariamente para batalhas que talvez nunca venha a enfrentar, mas se vierem, estará preparado. Cultive o distanciamento emocional. Em meio ao caos, a maioria das pessoas se afoga em emoções. Raiva, medo, ansiedade, todas tomam o controle da mente e decidem por elas. Mas o estoico aprende a dar um passo atrás. O distanciamento emocional não significa frieza, mas clareza. É a capacidade de observar o que sente sem ser arrastado por isso. Como disse Marco Aurélio, se você se perturba por algo externo, não é a coisa em si que o abala, mas o julgamento que você faz dela.
Imagine-se como alguém que assiste a uma tempestade pela janela. Você vê a força do vento, a chuva batendo, mas está em um lugar seguro. Esse é o papel do distanciamento: estar consciente das emoções, mas não ser governado por elas. Diante de uma provocação, respire e observe antes de reagir. Em momentos de perda, reconheça a dor, mas não permita que ela destrua sua paz. Nos momentos de euforia, mantenha os pés firmes no chão, para não ser enganado pela ilusão. Use o silêncio ao seu favor. O silêncio é muitas vezes mais poderoso que 1000 palavras. A maioria fala sem pensar, reage sem refletir, entrega sua fraqueza no calor do momento. Mas o estoico sabe que o silêncio é uma arma invisível. Quando você se cala, deixa o outro expor mais do que deveria. Não entrega suas intenções. Mantém o domínio da situação. Epicteto já dizia: se aquilo que você vai dizer não é mais belo que o silêncio, não diga. O silêncio desconcerta. Ele revela firmeza, autocontrole, disciplina. Em uma discussão, quem grita parece pequeno, quem escuta com serenidade parece imenso. O silêncio protege, mas também ataca. Ele não precisa levantar a voz para se impor, ele deixa que os outros se afoguem no próprio ruído. O silêncio bem usado é estratégia. Ele pode construir respeito, criar mistério e dar tempo para que sua mente enxergue o que os outros ainda não perceberam. Lembre-se, o sábio não se apressa em falar, mas jamais deixa de observar. Pratique a indiferença ativa. A indiferença estoica não é passividade, é estratégia. Não se trata de não ligar para nada, mas de não se prender ao que não tem valor real. O mundo é cheio de provocações, insultos, pequenas injustiças. Se você reage a todas, se gasta com cada detalhe, torna-se escravo das emoções alheias. O estoico escolhe onde colocar sua energia. Ele pratica a indiferença ativa. Ignora o que é irrelevante. Concentra-se no que pode mudar. Age com propósito, sem se perder no caos. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo. Isso é indiferença ativa, não se rebaixar ao nível de quem tenta te tirar do eixo. Essa postura gera respeito. Enquanto os outros se consomem em brigas inúteis, você se mantém firme, sereno, focado no que importa. A indiferença ativa não é fraqueza, é poder silencioso. É o escudo mental que impede que o caos do mundo invada sua mente. Transforme sua dor em combustível. A dor é inevitável. Sofrimento, perdas, rejeições, fracassos, todos passarão por isso. A diferença entre o homem comum e o estoico está no que fazem com a dor. O comum foge dela. Reclama. Se afunda em distrações. O estoico a encara de frente. Ele entende que a dor é professora, não inimiga. Cada dificuldade é um treino. Cada golpe é um convite para fortalecer a mente. Epicteto, que nasceu escravo e suportou privações terríveis, ensinava: o que nos fere, nos instrui. Se você usar a dor como combustível, ela se torna sua maior aliada. Uma rejeição, prova de que você não depende da aprovação alheia. Um fracasso, material para construir sabedoria. Uma perda, o lembrete de que tudo é temporário, e por isso cada instante é valioso. O estoico não desperdiça a dor. Ele a converte em disciplina, em clareza, em força. No silêncio da resistência, o que parecia um peso se transforma em poder. Na era do barulho, o silêncio é uma arma. Enquanto todos correm para falar, se justificar, se exibir, o homem estoico escolhe calar. O silêncio não é fraqueza. Ele é domínio próprio. É a capacidade de não entregar suas emoções ao inimigo, de não desperdiçar energia em disputas sem valor. O silêncio constrange. Ele faz o outro refletir. Ele dá peso às poucas palavras que você decide soltar. Pois quando um homem que sabe se calar escolhe falar, cada sílaba se torna flecha. O silêncio protege. Ele impede que você se exponha desnecessariamente. Ele fortalece. Pois, no silêncio, você escuta a si mesmo e encontra clareza. Ele impõe respeito. Porque o homem que não reage é o homem que ninguém consegue manipular. O verdadeiro poder não está em falar mais alto. Está em falar menos, agir mais, e deixar que o silêncio faça o resto. No fim, o imperador silencioso não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença fala.
Seu olhar fala. E seu silêncio ecoa mais forte do que 1000 vozes. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal O Imperador Silencioso. Aqui, cada vídeo é um convite para você se tornar mais forte, mais disciplinado e inabalável diante do caos. Junte-se a nós e continue evoluindo.